Quero convidá-los agora a abrirem as suas Bíblias, irmãos, em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versos 41 a 52. Evangelho de Lucas capítulo 2, 41 a 52. Diz assim a palavra de Deus: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam, muitos se admiravam de sua inteligência, das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Nossa palavra desta manhã tem como título: No tempo de crescer, identidade, convivência e chamado. Eu queria começar perguntando se você já ouviu de um personagem chamado Dorian Gray. Dorian Gray. Ele é um personagem de Oscar Wilde, de 1890. E ele é um personagem que traz a ideia da sedução da aparência imutável. Imaginem você que ele desejou que a sua aparência nunca mudasse. Dorian começa como um jovem, belo, encantador, promissor, e ele vê o seu retrato no espelho. E ele faz um desejo. O desejo é que o retrato envelheça em seu lugar, enquanto a sua aparência permaneça intacta. Ou seja, ele deseja manter os sinais da sua juventude sem pagar o preço do amadurecimento. Ele deseja liberdade sem consequência, prazer sem limite, autonomia sem responsabilidade. E a armadilha é clara, porque é a negação da passagem do tempo como rejeição do crescimento interior. E acontece algo com ele. Ele vive dissolutamente. E enquanto ele vive dissolutamente, o quadro vai marcando ali a imagem, a sua corrupção moral. Vaidade, crueldade, manipulação, porque ele era muito manipulador, até mesmo assassinato, de tal maneira que o seu rosto permanecia jovem, mas a imagem externa, ela resistia, mas a alma apodrecia por dentro. E o retrato escondido ia se tornando grotesco. Essa é a razão porque ele trancou o retrato, manteve o retrato escondido
para que ninguém visse como ele era de fato. Dorian sabe o que se passa. Ele tenta esconder, trancar e ignorar. Os anos passam. Num gesto de desespero, ele apunhala o retrato, tentando matar a sua consciência. E aí o quadro volta à beleza original, seu corpo aparece morto, envelhecido, deformado, verdadeiro. Sabe o que é que isso ensina? Negar o crescimento é condenar a alma a deformar-se. A maturidade exige enfrentar o retrato da gente. Doa o que doer. Nós precisamos enfrentar o retrato. Aliás, uma outra lição é que a juventude sem verdade, ela é uma ilusão. E a autonomia sem Deus é uma armadilha. O que nós vemos aqui nesse texto? Jesus com 12 anos, no limiar entre a infância e a vida adulta, entre a casa dos pais e o chamado celeste. Aliás, esse texto é o único relato bíblico sobre a infância de Jesus após o seu nascimento. Esse relato se passa em Jerusalém, durante a peregrinação anual da família à Páscoa. E eu vou chamar a sua atenção desse texto para tentar captar um equilíbrio entre quatro aspectos, melhor dizendo. Primeiro, autonomia ou dependência, em que Jesus transita do cuidado dos pais à afirmação da sua vocação. Segundo, discernimento ou autossuficiência, em que a sua autonomia nasce não do chamado divino e não de uma vontade própria independente. 3, autoridade e consciência, em que ele se submete voluntariamente aos pais com sabedoria. E 4, identidade e convivência, para mostrar que o crescimento de Jesus é integral com Deus e com os homens. Primeiro é autonomia ou dependência. Vejam o verso 46. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Jerusalém está cheia. Ao final da festa, Jesus permanece no templo, não por rebeldia, mas por uma vocação emergente. O Senhor Jesus ali permanece. Os pais vão adiante, percebem que ele não está naquelas caravanas que vão para Jerusalém, para o norte, vão para Nazaré, para o norte. Percebem que o menino não está ali, voltam a Jerusalém. E o cenário é descrito por Lucas, é mais do que um simples extravio de um menino. É o marco de uma transição crucial. Aos 12 anos, Jesus se encontra no lugar liminar, no momento liminar, assim. Culturalmente, ele ainda era visto como dependente, mas já desponta sinais de sua autonomia espiritual e intelectual. A cultura judaica reconhecia, por volta dos 13 anos, o início da responsabilidade legal e religiosa, que os judeus chamam de Bar Mitzvah. Ou seja, ele começa com 13 anos a ser responsável por suas condutas, por sua responsabilidade legal e religiosa, com 13 anos.
que é bem diferente de nós, porque com 18 anos muita gente não é responsável por nada. Aliás, com 30 anos, alguns, lamentavelmente. Mas isso é apenas um parênteses aqui. E aí eles encontram Jesus ali com 12 anos, entre os mestres, não apenas ouvindo, mas também perguntando. Isso é um sinal claro de que Jesus está sendo reconhecido como alguém que é capaz de participar ativamente do discurso religioso. Ou seja, aqueles homens adultos já percebem nele condições de ser um protagonista, de ser ali um interlocutor no discurso religioso, com 12 anos. O comentarista chamado Joe Green diz: o relato não apenas documenta a presença de Jesus no templo, mas antecipa a sua relação profunda e exclusiva com Deus, que será afirmada ao longo de seu ministério. Trata-se, portanto, de um passo visível no crescimento consciente do Messias. Consciente, aos 12 anos. Em segundo lugar, discernimento ou autossuficiência. Quando os pais encontram, dão logo aquela bronca, não é? Dão logo aquela bronca nele. A mãe diz: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele responde: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Teus pais aflitos, bons pais que eram, o encontram discutindo com os mestres da lei. O episódio revela mais do que uma atitude, revela um momento chave no crescimento humano e messiânico do Verbo encarnado. Ou seja, a resposta de Jesus já revela algo inédito, ele tem a sua autoconsciência messiânica, ele tem a consciência de que ele é Messias aos 12 anos. E ele fala numa linguagem e num tom que não é comum aos judeus, tanto que seus pais não compreendem, porque ele fala em tom pessoal, meu pai. Para o judeu isso era algo incomum, que se eles evitavam esse tipo de intimidade ao se referirem a Deus. O judeu não tinha essa linguagem tão íntima, tão assim, tão incomum, era incomum esse nível, esse tipo de referência a Deus, meu Pai. Mas Jesus aqui revela um discernimento interior da sua vocação, que aliás não foi aprendido, ele já possuía. Então há, portanto, nessas palavras, quando Jesus diz, não sabia se convia que eu cuidasse dos negócios de meu pai, está na casa de meu pai, uma afirmação da sua identidade, da sua independência, da sua missão. Não uma independência absoluta, mas ele diz, me cumpria, que aponta para uma necessidade divina. Verbo, aliás, que se repete no Evangelho de Lucas muitas vezes. Então, essa atitude autônoma de Jesus está subordinada a esse plano de Deus, não aos impulsos da adolescência. Ele não é um adolescente rebelde que está ali transigindo, que está transgredindo, ou simplesmente, não, ele está ali para fazer uma afirmação no templo, na presença dos religiosos judeus e das autoridades religiosas e de seus pais, a convicção de que ele era o Messias. Jesus não rejeita os seus pais, mas ele
faz aqui um convite a compreender a sua identidade mais profunda, que se enraiza em seu Pai celestial e não apenas em sua linhagem terrestre. Ele não é apenas, ele está dizendo aos seus pais, marcando no momento em que ele parte para a vida responsável, como um ser civilmente responsável. Ainda antes, ele assinala para os seus pais que a sua identidade se enraiza no Pai Celestial, não apenas na sua linhagem terrestre. Ele tem um discernimento verdadeiro. Não se confunde com autossuficiência. Não é aquele Jesus que quer viver sozinho, solitário. Não é isso. Ele tem discernimento. A vocação dele exige firmeza, mas também humildade para ouvir e obedecer. E aí o texto vai dizer no verso 51 que ele desceu com seus pais para Nazaré e observa a linguagem. E era-lhes submisso. Autoridade e consciência. Jesus tem clareza dessas duas coisas. Ou seja, após afirmar seu chamado, Jesus não rompe com a família. Pelo contrário, ele retorna com eles a Nazaré e se submete, revelando maturidade de quem compreende a autoridade como parte de Deus para o crescimento humano, porque o ser humano, no processo de amadurecimento, de sujeição a Deus, precisa honrar a autoridade legítima. Não é essa coisa louca, absurda, em que nós vivemos achando que não há autoridades sobre as quais nós devemos honrar e respeitar. Não, Jesus sabia disto. Seu crescimento passava por isso. Ele é capaz de dizer: meu pai ter consciência messiânica. Ele é capaz de tratar a Deus com intimidade de um ser altamente qualificado responsavelmente. Mas ele era também suficientemente consciente para ser sujeito à autoridade dos seus pais, como parte do plano de Deus para o crescimento humano. Sujeitar-se é a palavra aqui. E era-lhe sujeito, mesmo, mesmo verbo usado por Paulo para descrever a sujeição voluntária entre cristãos. Mesmo verbo usado por Paulo para descrever a sujeição da igreja a Cristo. Jesus então assume essa postura de um modo consciente. E isso é interessante para você, jovem que está aqui, você, filho, você que é menor, você que está aqui, que é um adolescente, que é uma criança, você que está com menos de 18 anos aqui, você que ainda não adquiriu, pelas leis brasileiras, a maior maturidade ou a maioridade civil, perdão. Isso é importante. Olha o exemplo de Jesus aqui. Jesus assume essa postura de um modo consciente, não por fragilidade, mas por sabedoria. Muitos hoje associam maturidade à independência absoluta. Mas a maturidade de Cristo revela-se na obediência voluntária aos seus pais, não na ruptura. Ele submete-se voluntariamente aos seus pais. Filho de Deus, o Verbo encarnado, com absoluta consciência de quem era, submetia-se aos seus pais. E aí chegamos ao último lugar nessa exposição da identidade e convivência, porque o texto diz: e Jesus crescia, verso 52, em sabedoria, estatura
e graça diante de Deus e dos homens. Momentos atrás aqui, eu apanhei um bebê no colo. Eu vi todo mundo aqui com os olhos brilhando. Que criança bonita. Ah, um bebê, a gente gosta de um bebê. Mas, obviamente, os irmãos esperam que ele cresça. É a expectativa natural de todos. E a gente sabe que se um bebê não cresce, nem tudo está bem. Jesus crescia. Lucas conclui com uma síntese da formação de Jesus em 4 eixos do crescimento de Jesus, do Verbo encarnado. Ele crescia em sabedoria. Ele crescia nesse discernimento intelectualmente, ele crescia nesse senso de medida, ele crescia nesse discernimento critério, ele crescia nessas questões, ele crescia em sabedoria. Para saber viver, ele também crescia em estatura. O corpo cresceu. Ele também crescia em espiritualidade. Essa é uma boa palavra, porque o texto diz que ele crescia em graça diante de Deus. A sua espiritualidade, no sentido amplo da palavra, na sua relação com Deus, crescia em graça diante de Deus. E ele também crescia em graça diante dos homens. Ou seja, ele crescia em relacionalidade. Ele era capaz de se relacionar adequadamente. Ele era capaz de relacionar-se com os pais mais velhos. Ele era capaz de relacionar-se com irmãos mais novos. Ele era capaz de relacionar-se com as crianças. Ele era capaz de relacionar-se com os mais sábios. Era capaz de relacionar-se com os mais simples. Era capaz de relacionar-se com os ignorantes. Ele era capaz de crescer na sua relacionalidade. Ele sabia relacionar-se adequadamente. Ele crescia em graça diante dos homens. O crescimento de Jesus, então, é integral. Assim, nenhuma dimensão é deixada de lado. Essa progressão revela um crescimento integral e relacional. E esse é um ponto importante. Jesus não se forma isolado, mas no convívio com a família, no convívio com a sociedade, no convívio com a comunidade, no convívio com a tradição dos judeus. Ele cresce nesse contexto. Porque a identidade pessoal se constrói na convivência, e a convivência molda a identidade. E é nessa convivência que nós crescemos. A maturidade espiritual não é uma fuga do mundo, mas a capacidade de viver profundamente no mundo com o coração em Deus. Nós nos tornamos pessoas que nos relacionamos e crescemos. E esse equilíbrio é cada vez mais necessário em um tempo de individualismos, de fragmentação social. Nós precisamos de pessoas que cresçam em graça diante dos homens, que saibam relacionar-se. Crescimento com Deus, responsabilidade diante do Pai. Veja isso, me cumpria estar na casa de meu Pai. Cada crente é chamado a isso. Antes de tudo, a desenvolver uma relação direta, uma relação íntima e responsável com Deus. Não se pode transferir para terceiros. Pais, pastores, líderes, não, é você. Jesus tinha essa consciência singularizada, aquilo que é um dever de cada alma, amar, servir e obedecer ao Pai com todo o coração, ainda que ele fosse o Filho de Deus, tivesse a característica messiânica, ele tinha isso de uma maneira pessoal. Busca é uma dependência madura em que o crente assume o seu lugar no
reino, como Jesus tinha aos 12 anos, teu lugar no reino de Deus. Jesus crescia em relação a Deus e crescia na sua responsabilidade, no amor para com o próximo. Cresceu em graça diante dos homens. Ele não era alguém individualista, ninguém se torna maduro para se isolar, mas para servir. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E a verdadeira maturidade ética é esta. Ela se mede pela forma como lidamos com os nossos vínculos. Com respeito, com escuta, com discernimento, com dedicação, com serviço ao outro. Tornar-se responsável diante dos outros não é submeter-se a todas as suas opiniões, mas reconhecer que nós vivemos em comunidade. Nossa liberdade encontra limites no amor. E a gente não faz tudo que pensa. A gente não fala tudo que pensa. A gente não age apenas buscando os nossos próprios interesses egóicos, individualistas. Nós nos situamos em convivência, em comunhão. O apóstolo Paulo diz, é claro, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas também ele diz, carregai as cargas uns dos outros. Isso é um paradoxo, ou seja, nós somos pessoalmente responsáveis, mas nós também somos comunitariamente solidários. Nós devemos fazer isso promovendo o crescimento e responsabilidade dos nossos filhos. Pais de Jesus o procuraram aflitos e ouviram dele uma resposta surpreendente. O texto, entretanto, não apresenta um rompimento de Jesus com seus pais, mas um chamado ao entendimento. Jesus desce com eles e lhes é submisso. O que nós vemos aqui é um modelo precioso de formação na convivência. Pais atentos, que vão promovendo filhos conscientes, vão mantendo seus vínculos em consciência, não esmagando a personalidade dos seus filhos, mas respeitando os seus filhos, mas pedindo igualmente respeito deles, a fim de que eles sejam pessoas maduras e cresçam significativamente. O seu filho precisa crescer. Crescer em todas essas áreas, todas essas dimensões. Promover a autonomia dos filhos não é abandoná-los à própria sorte. Não. Isso não é amor. Abandonar os filhos à própria sorte. Pedir para que outros criem os nossos filhos. Não. Pedir para que profissionais da rede pública criem os nossos filhos. Não. Mas também não é impor aos filhos um controle absoluto. Como se eles fossem uma tábua rasa, uma folha em branco. Não, eles são pessoas. Crescem. Em algum momento, você ouve uma resposta e onde aprendeu isto? De onde veio isto? Você surpreende. O ser humano é assim, ele cresce. É cultivar no filho a capacidade de ouvir a Deus, de pensar com sabedoria. É cultivar no filho esse chamado à maturidade, à responsabilidade por seus passos. É cultivar nele esse desejo de distinguir entre uma independência pueril, juvenil, daquela que foi ensinada naquela tolice dos anos 60, drogas, sexo e rock and roll, como se isso fosse uma coisa imatura. Nada, isso é infantilidade.
Isso não promove maturidade. Isso é infantilidade, meninice. É preparar os filhos para pensar com sabedoria e assumir responsabilidade por seus passos, distinguir um chamado à maturidade, mas que reconhece princípios de autoridade. Convinha que eu estivesse na casa de meu pai, era-lhes submisso. Extraordinário isso. Formar filhos para o reino, prepará-los para amar a Deus e amar ao próximo com liberdade e consciência. Tal como Jesus já manifestou aos 12 anos, vai chegar o momento em que você semeou e agora é com o seu filho. Tem um caminho dele. R.C. Sproul disse uma coisa muito interessante. Ele disse, no dia em que Deus me deu filhos, Deus mandou a mensagem para mim dizendo: você não tem controle de tudo. Você faz é semear, instruir, orientar. Mas há um caminho que é de seu filho e de sua filha, que é um ser criado à imagem de Deus. O tempo avança, eu queria trazer um pouquinho Telêmaco. Telêmaco é um personagem da Odisseia de Homero. Ele é filho de Ulisses. Ulisses é chamado de Odisseu. E é interessante Telêmaco, porque ele traz a jornada ao amadurecimento na sombra do pai ausente. Isso porque Telêmaco foi um bebê quando seu pai partiu. Quando o pai deixou a casa, Telêmaco era apenas um bebê. E Ulisses, o pai de Telêmaco, permaneceu ausente 20 anos. 20 anos gente é uma vida. 10 anos ele passou na guerra de Troia e 10 anos tentando voltar. Então Telêmaco cresceu sem um modelo direto da liderança. Ele cresceu sem a sabedoria que o pai representaria. E mais, ele viveu num lar sob pressão, pretendentes devorando a herança, sua mãe Penélope sitiada, e ele era ainda jovem, incapaz de assumir o comando da casa. E quando você lê ali a Odisseia, no início, Telêmaco é passivo, ele é tímido, ele é hesitante. Quando as pessoas falam de Telêmaco, não chamam pelo nome, chamam assim, o filho de Odisseu, o filho de. Aí vem Atena Palas, que os romanos chamavam de Minerva, se disfarça. E Minerva é símbolo da sabedoria. E ela desafia Telêmaco com as seguintes palavras: toma a rédea da tua casa, busca a notícia de teu pai, deixa de ser menino. Toma a rédea da tua casa, busca a notícia de teu pai, deixa de ser menino. Toma a rédea da tua casa, busca notícias do teu pai, deixa de ser menino. Telêmaco parte. Visita reis. Ouve relatos sobre seu pai. E mais importante, ele começa a agir como um homem. Ele sai da infância simbólica. E ele inicia a sua formação como herdeiro moral do pai. E o crescimento de Telêmaco é uma resposta à ausência. Isso é interessante. Porque ele se forma não apesar do pai,
mas em busca do Pai. E às vezes as pessoas dizem: eu não tive pai assim, eu não tive aquele pai ideal, eu não tive aquela mãe ideal, eu não tive aquele lar ideal. Deixa de ser menino! Toma rédeas! Firma-te. E agora Telêmaco, o que ele faz? Ele cresce. Quando seu pai retorna, disfarçado, interessante, pai e filho se unem para restaurar a ordem, expulsam os pretendentes, reconstituem o lar. Telêmaco não é mais um menino sob tutela. Ele é um homem que atua ao lado do pai, com honra e coragem. E a história de Telêmaco nos ensina: nós devemos crescer, nós devemos assumir responsabilidades, nós devemos participar da missão do Pai. Aprenda a reconhecer os momentos de transição na vida cristã, sejam eles seus ou dos outros. Olha, Jesus está aqui agora nessa fase, é um passo importante. Ele precisa agora compreender que ele tem um momento pela frente. Para pais, líderes e pastores, isso é um discernimento importante, ou seja, saber distinguir momentos. E às vezes quando o filho fala: pai, não é assim, mãe, não é dessa maneira, ele não está necessariamente desobedecendo você. Ele está pedindo para que você coloque a opinião dele em perspectiva. Ele está pedindo para que você o respeite, não para que você o esmague, não para que você o desconsidere como um ser absolutamente plástico, moldável, passivo, mas para que você exerça uma autoridade sábia sobre ele. O discípulo de Cristo aprende que o discernimento genuíno leva à obediência, não isolamento. Busque ao Senhor em oração, na palavra, no conselho sábio, piedoso. Submeta a sua consciência ao que Deus revela e não apenas ao que você deseja. O que você deseja, você sabe. O que você quer, você sabe. O que eu quero, eu sei. Mas não é só isso. A grande questão e chave da vida é o que Deus deseja, é o que Ele espera. Assuma a responsabilidade de submeter às autoridades legítimas que Deus instituiu. Nós estamos vivendo uma cultura totalmente avessa à ideia de autoridade. Pais, líderes, supervisores, as pessoas vão dizer: que sujeição, coisa nenhuma, sujeição. Interessante que a sujeição cristã não é cega, ela é sábia, ela é voluntária, ela é esclarecida. Você tem alguém para ser sujeito? A palavra de Deus diz que você deve sujeição a alguém, seja com esclarecimento, voluntariamente, de forma sábia. Quando você aprende a obedecer com sabedoria, você honra ao Senhor que estabeleceu ordem e cuidado no mundo. E invista nesse crescimento equilibrado de Jesus. Não se contente com uma fé intelectual sem piedade, nem com uma espiritualidade isolada da vida comunitária da igreja. Peça ao Senhor para crescer em sabedoria, em estatura e graça. Cultive a sua identidade em Cristo. É preciso crescer, irmãos, todos nós. Um educador uma vez afirmou o seguinte: a maturidade começa quando alguém aprende a dizer sim com responsabilidade e não com liberdade. E essa frase me lembrou Samwise Gamgee. Samwise Gamgee, ou simplesmente Sam, é uma das figuras mais notáveis de Tolkien, de Senhor dos Anéis, universo da Terra-média. É interessante, Sam.
Ele é um jardineiro em Bolsão. Jardineiro. Humilde, simples, um hobbit do povo comum. E ele começa a história como alguém ingênuo, dependente, até mesmo subordinado a Frodo. Aliás, uma figura que ele admira quase com devoção, Frodo. E Samwise não é erudito. Samwise não é nobre. Samwise não é guerreiro. Mas Sam é sólido. Sam é íntegro. E Sam é profundamente bom. E ao longo da jornada, o Samwise vive um processo claro de amadurecimento. A ponto de que Tolkien, numa das suas cartas, dirá que, na verdade, o grande herói é o Samwise. Quando Frodo é capturado, Sam toma a liderança. E um ponto altíssimo desse momento é quando ele diz assim: eu não posso carregar o anel, Sr. Frodo, mas eu posso carregar você. Posso carregá-lo. Com amor sacrificial, Sam carrega Frodo em seus ombros. E é bom ver como as pessoas saem, como as pessoas voltam. E ao fim da jornada, ao fim da história, Sam volta ao condado. Forma uma família. Torna-se prefeito por anos. Cuida do mundo comum com sabedoria. Samwise Gamgee representa o amadurecimento silencioso. A coragem do servo, a glória dos simples, que crescem em fidelidade. O crescimento de um servo fiel que assume responsabilidades progressivamente. A maturidade de Sam não precisa de aplausos. Ela está enraizada em convicções, na graça. Ela não precisa da validação dos aplausos. Ela cresce sobre as próprias pernas, diante de Deus. Finalizo. Em Lucas capítulo 2, aqui nós vemos Jesus afirmando: cumpre-me estar na casa de meu Pai. Anos depois, no Getsemane, ele vai dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lá na cruz, essa obediência será consumada até o fim, quando ele dirá assim: Pai, Pai, o mesmo que ele falou lá no templo aos 12 anos: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali na cruz, nós vemos a perfeita maturidade de Cristo, perfeita varonilidade de Cristo, Filho eterno, plenamente livre, que escolhe submeter-se por amor, amor ao Pai, amor a nós, amor à igreja. Talvez você esteja aqui numa encruzilhada hoje. Talvez você que vai me ouvir com essa gravação esteja numa encruzilhada. Preso demais à dependência dos outros. Com medo de assumir sua responsabilidade ante Deus. Ou, ao contrário, você está confiante demais em sua própria autonomia.
vivendo longe dos vínculos do cuidado da comunhão, a palavra de Deus nos convida a seguir, a crescer, a seguir o modelo de Jesus, a assumir a nossa missão diante de Deus, com liberdade, consciência e uma sujeição amorosa. Tempo de crescer, não fuja da responsabilidade e não rompa com os vínculos. Cresça em graça, cresça em estatura, cresça diante de Deus, cresça em graça diante dos homens. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos. Aqui diante da tua palavra, nós nos curvamos com gratidão, temor e esperança. Senhor, que conduziu o teu Filho unigênito à maturidade perfeita. Ensina-nos também a crescer com sabedoria, graça e responsabilidade. Dá-nos um coração semelhante a Cristo. Submisso ao teu querer, com clareza da nossa identidade, humildes em nossos convívios com os homens, fiéis. Ensina-nos a caminhar contigo em um amor consciente. Aos filhos que aqui estão, da formação com ternura e direção, com firmeza. Aos seus pais, dá sabedoria para criar os seus filhos, na admoestação e no temor do Senhor. E a nossa igreja, um espaço, crescimento integral, onde convivam a boa identidade e a convivência à sombra da cruz de Cristo. Que em tudo, ó Deus, a nossa vida reflita o modelo do teu Filho, que cresceu em sabedoria, estatura e graça, para a glória do teu nome. Ajuda-nos a sermos como ele, mais dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.